Meu nome é Miriam. Hoje eu vim contar para vocês que eu sou a sobrevivente de câncer de mama. Gente, olha como que era o meu cabelo antes. Olha, está guardado comigo até hoje. Está cheiroso. Olha, se passaram bastante tempo, viu? E esse cabelo tá aqui, ó, guardado dentro dessa caixinha. E eu sei que vocês vão se perguntar, por que você não doou esse cabelo? Qual o motivo de não ter doado esse cabelo para alguém, para ter ajudado outras pessoas, instituições com esse tipo de problema? Eu não doei o cabelo porque tem um propósito maior. E propósito esse que todas as vezes que eu me deparo com essa caixa e eu abro essa caixinha e olho esse cabelo, o propósito, ele me traz lembranças de que Deus fez um grande milagre na minha vida. Então, assim, se eu doasse para alguém, eu não ia sentir esse mesmo propósito. Então, esse cabelo ficou aqui, ele não foi doado e nem tampouco vendido, porque tem muita gente que pega um cabelo como esse aqui e vende. Mas esse não é o propósito, gente. O propósito é de ficar dentro dessa caixa, sendo um manual para minha vida, de olhar para isso e ver que eu sou um milagre. Todas as vezes que eu olhar para isso, eu lembrar do milagre que Deus fez na minha vida. Por isso que eu não doei para ninguém. Algumas perguntas que são curiosas, alguma delas foi: você teve medo de morrer? Gente, todo mundo tem um medo, certo medo, né? E nessa situação, a gente, claro que tem um pouco de receio, mas a minha preocupação maior não era de eu morrer. A minha preocupação maior era de eu partir sem, sei lá, sem Jesus na minha vida, sem a participação do Senhor, sem a minha salvação. Essa era a grande preocupação que eu tinha, porque morrer todo mundo vai, gente. Então, assim, a minha grande preocupação era essa, de morrer sem Jesus, sem a minha principal fonte, né, que trazia para mim, comigo, a presença dele e o cuidado dele na minha vida. E eu acho que se eu morresse sem Jesus, sei lá, era uma coisa muito triste. Morrer sem Jesus, morrer sem ser salvo, sei lá, eu tenho esse ponto de vista na minha vida. Outra pergunta bem relativa é: como descobriu o câncer? Eu descobri sozinha na minha casa, eu estava no banho e eu me apalpei, tá? Então eu descobri dessa forma, no banho, ninguém me mostrou, não fui no médico. É bastante relativo, cada pessoa descobre de um jeito. E eu descobri assim, em casa mesmo. Teve apoio da família? Gente, apesar de muitas situações como essa, geralmente quando a gente chega numa situação dessa, a gente às vezes não tem muito apoio, né, de família, até mesmo de dentro de casa ou do marido. Mas eu não tenho que me queixar e nem reclamar, graças a Deus. Minha família foi bastante unida, me ajudaram bastante. Eu não tinha condições, né? Eu fiz a minha primeira operação, depois eu passei por tudo, mas eu não tinha condições de fazer nada dentro de casa. Eu fico uma pessoa muito inválida para tudo. Não precisava contar comigo para nada. Depois da minha operação, eu não podia cozinhar, eu não podia fazer nada. Eu fiquei uma pessoa inválida, de verdade, gente. E quem passa por isso, na maioria das vezes, são abandonados sim pela família, pelo casamento, pelo esposo, né? A família, geralmente, em algumas situações, chega a não a tolerar quando uma pessoa passa por esse estado. Porque é um estado muito difícil que a pessoa vai viver ali. E tudo que a pessoa vai fazer, ou até comida, tudo, a gente fica intolerável e a gente passa por um momento que ninguém tolera a gente. Então, assim, vale a pena quem está vendo esse vídeo assistir, porque isso é normal, porque o tratamento é muito violento.
as pessoas ficam intoleráveis. A gente tem um certo tipo de enjoo que nada dá jeito. Parece que tá cortando tudo dentro da gente de tanto que é forte esses medicamentos. É uma bomba, né? É uma coisa assim difícil de tolerar. Então assim, mas graças a Deus na minha casa não teve isso. Teve muito entendimento e eu creio que é o cuidado de Deus desde o início na minha vida. E é relativo a cada história, a cada situação. Nenhum caso é parecido, por isso que não devemos considerar, né, os casos parecidos com outros. Não devemos considerar a ninguém, né? Porque ninguém tem problemas iguais, são diferentes. Como reagiu ao tratamento? Reagi muito bem, fiz 6 sessões de quimioterapia, sendo 18 depois seguidas todos os dias de radioterapia. E vou falar uma coisa para vocês, a primeira impressão é que fica, né? E foi uma impressão que eu fiquei que hoje eu fico pensando, meu Deus, como que eu estou de pé, né? É a mão de Deus mesmo. E a primeira coisa que vai acontecer é que a primeira dose do remédio vai desequilibrar, desestruturar o seu corpo a ponto de você ficar sem vitaminas no corpo, vai acabar com todos os glóbulos que você tem, né, desde o ruim até o bom. E aí, gente, a gente passa por um baque muito grande. Eu tava me sentindo uma mulher, a primeira dose que eu tomei, eu me senti uma mulher de 100 anos. Eu acho que é uma mulher de 100 anos, gente. Acho que estava muito melhor do que eu, porque eu estava numa canseira muito horrível, que se eu ficasse em pé por poucos minutinhos, eu sentia uma canseira tão grande que parecia que eu estava morrendo. Então, assim, é muito difícil. Não é fácil viver esse processo. E eu vim aqui contar para vocês. Porque, não sei, eu acho que muitas pessoas deveriam ouvir isso que eu estou dizendo. E é isso, gente. Passei esse processo tudo aí, tudo dolorido na minha vida, mas desde o início eu sabia que eu poderia contar com o Senhor da minha vida, porque Ele me deu a garantia de que Ele estava no controle. E eu sinto até hoje, eu nunca vou questionar, eu nunca pedi para Deus curar, eu só pedi para Deus ter misericórdia de mim e que Ele pudesse fazer o melhor possível para mim, o que Ele achasse que era melhor. Então, assim, é uma coisa muito difícil, muito difícil. No primeiro dia, eu passei pela primeira quimio, parece que vermelha, eu não me lembro muito bem, mas eu recebi nesse dia a psicóloga, ela conversou comigo para me preparar para esse momento. E foi um momento em que ela disse para mim, Miri, olha, não tem jeito, a gente vai ter que cortar o seu cabelo e a gente vai começar aos poucos. Se você sentir vontade, você raspa de uma vez ou você corta, porque na primeira semana o seu cabelo não vai cair, mas na segunda semana ele vai começar a cair. Então, para você não criar um certo pânico de ver o seu cabelo caindo, às vezes você tá no travesseiro, vai ver os fechos caindo dentro de casa, no banheiro, na hora de tomar um banho. Então, eu sugiro a você que corte e raspa de uma vez. Então, assim, ela me impulsionou, conversou, e isso é muito importante, a gente conversar com as pessoas. E as psicólogas estão ali para preparar a gente para passar por esse momento. E foi assim, feito. Aceitei de boa, eu era apegada, tanto é que eu era tão apegada, né, ao meu cabelo, mas hoje eu vejo que nós não devemos apegar a nada, e eu aceitei. Na semana seguinte, no início da semana seguinte, eu coloquei o propósito no meu coração que eu iria raspar e estava tudo certo. Minha família raspou a cabeça, minha mãe raspou a cabeça, fazendo um voto, se Deus me desse a cura, ela ia raspar a cabeça, ia cumprir o propósito que ela tinha feito, o voto que ela tinha feito. E aí foi ela, meus irmãos rasparam a cabeça, rasparam ali, né, me dando aquela força sutil, sabe, gentil,
né? De família, de amor. Então eu me senti naquele momento abraçada pela minha família e senti que eles estavam comigo para passar aquele momento tão difícil e demonstrando aquele carinho, demonstrando aquele amor. Então eu me senti mais confortável para estar passando por aquilo. Porque a coisa, gente, mais triste que tem é quando você não se sente acolhida para passar por um processo difícil e doloroso como esse. Mas eu me senti em casa, eu senti confortável com a minha família, eu senti que a minha família estava comigo para o que desse e viesse. Mas afinal de contas, eu estava já sentindo preparada para passar por aquilo ali. Primeiro Deus estava no controle, depois a minha família me mostrou tamanho amor. E então foi muito lindo, passei tudo, foi difícil, mas foi uma coisa que Deus fez eu passar. Gente, quando a gente tá com Deus, quando Deus tá no caminho da gente, a gente passa um sofrimento assim, parece que a gente olha para trás e parece que a gente viveu uma coisa, foi tão rápido, sabe? Foi uma coisa passageira. Então, assim, eu passei todo o sofrimento, assim, passageiro, sentindo muito amada, né? Senti muito amada, muito acolhida pela minha família, da minha casa e também os demais ao redor, né? Me ajudaram muito, esteve na minha casa, ofereceram ajuda e inclusive quero dizer, família, amo vocês e é isso, gente. Me senti muito acolhida por toda a minha família e por todos os amigos mais próximos, que na verdade alguns se afastam, mas outros se chegam mais. Então cada caso é um caso, nem sempre a gente vai ser totalmente abandonados. Algumas pessoas sim vai abandonar a gente, né? Então cada caso é um caso. Então foi um processo assim que eu vivi e que a igreja do Senhor estava em oração para mim, todas as igrejas em geral, clamando pela minha saúde, pela minha vida, pela restauração da minha saúde. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor, a minha família e também o povo de Deus que oraram por mim, pela minha casa, e foi muita bênção que Deus concedeu. A minha operação ficou desse lado aqui, do lado lateral. Foram tirados 9 linfonodos, tá? E tirou tudo, gente, tudo que tinha. Ele enfiou um garfo aqui na minha axila. A minha axila ficou assim, uma axila mais vaga, né? Tirou quase que tudo aqui mesmo. Então, assim, essa axila não é parecida com essa. Tanto é que até poucos dias não tinha nascido cabelo nessa axila. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção é que eu passo Rexona nessa axila aqui, normal, tá de boa. Quando eu passo aqui, arde, gente, arde. Então, assim, eu costumo não passar muito, porque parece, é estranho. Arde bastante aqui, esse lado da axila onde foi operado.